Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. E hoje a gente vai fazer aqui o pré-jogo da final da Copa do Brasil entre Corinthians e Flamengo. De um lado, a gente tem o Flamengo, um time que nos últimos anos, nas últimas temporadas, vem sendo o protagonista nacional, o melhor elenco, o elenco mais caro, o time de R$1 bilhão de faturamento anual. O time que tem ali o objetivo de conquistar a Copa do Brasil e conquistar a Libertadores da América e se firmar ali como um dos maiores clubes de toda a América. Do outro lado, a gente tem o Corinthians. O Corinthians que passou por uma reformulação, uma reestruturação, organizou as suas contas, trouxe um novo técnico, apostou em novos acordos, trazendo novos jogadores, inclusive jogadores até de nomes expressivos, como Yuri Alberto, e tem como objetivo mostrar que esse ano, além de um ano de reestruturação, e recondução do seu elenco, ao protagonismo nacional, também é um ano de conquista. Tem o objetivo de mostrar para sua torcida que dessa vez o Corinthians vem para 2023 não só apenas como a promessa de um clube melhor, mas também com uma conquista de uma Copa do Brasil para levar para 2023 e o clube se firmar de vez como um dos protagonistas e favoritos para as competições do próximo ano. E esse jogo, ele tem uma rivalidade a mais, um tempero especial, já que as duas equipes se enfrentaram lá na Libertadores da América, onde foi uma vitória nos dois jogos do Flamengo, uma vitória consistente, uma vitória muito sólida, que não deu muito trabalho para o time do Flamengo. Dessa vez, o Corinthians, de maneira mais amadurecida, ele vem para buscar a revanche, para buscar ali, digamos que uma vingança em cima do Flamengo e tomar o título ali de um clube que tem, por parte de maioria de jornalistas, jogadores, etc., o seu favoritismo. E na quarta-feira começa o primeiro jogo da final. O primeiro jogo da final vai ser na Neoquímica Arena, mando de campo do Corinthians. O segundo jogo a gente já sabe que é no Maracanã. E nesse primeiro jogo, o que esperar desse jogo? Qual vai ser a postura das duas equipes? Qual vai ser a estratégia tática dos dois treinadores para obter o melhor desempenho para suas equipes? E aí? O que vocês acham? Já vão começando a deixar a opinião de vocês aí sobre isso. E, cara, basicamente nós teremos ali um bom embate. Primeiro porque o Corinthians já enfrentou o Flamengo lá na Copa da Libertadores. Mas quando o Corinthians enfrentou o Flamengo na Copa Libertadores, na minha opinião, o Corinthians ainda não tinha uma maturidade tática e técnica muito boa. Eu acho que de lá para cá, o que mudou nesse Corinthians que a gente vai ter agora é justamente um entrosamento ofensivo maior, principalmente quando a gente fala de Roger Guedes e Yuri Alberto. O time sabe jogar dessa maneira agora. E também um pouco mais de protagonistas de outros jogadores, como por exemplo o próprio Fausto Vera, que agora tem um entrosamento tático muito melhor, tem colaborado com o time, garantiu ali a sua titularidade, jogando numa boa mobilidade centro-ofensiva, trazendo uma dinâmica muito interessante para o Corinthians. Outra coisa que aparece também do lado do Corinthians é o Renato Augusto, que agora, depois que retornou da lesão, ele está muito mais amadurecido e com uma curva de evolução muito melhor. É um jogador extremamente inteligente, taticamente, tecnicamente, que sabe distribuir suas jogadas, tem um bom passe assistente e ainda consegue lances muito interessantes de fora da área em chutes de muito perigo. Então, o Corinthians que o Flamengo encontra agora é muito diferente daquele que jogou a Libertadores. Era um Corinthians que ainda não conseguia transmitir muita confiança para sua torcida, muitas vezes entrava um pouco desajustado, parecia que não tinha muito entrosamento, parecia que suas áreas não conversavam muito bem, e agora consegue ter uma dinâmica muito mais fluida e com muito mais qualidade. Então eu acho que o Corinthians vai sim dar muito mais trabalho para o Flamengo do que aquilo na Libertadores. Outra coisa que a gente viu na Libertadores também, um aspecto muito interessante, principalmente referente ao primeiro jogo, que lá também havia sido na Neoquímica Arena, foi em relação a como o Corinthians se comportou nos minutos iniciais diante de um Flamengo que estava vindo avassalador. Ele se comportou da seguinte maneira, galera. O Vitor Pereira sobe as linhas do Corinthians. Sobe as linhas do Corinthians, querendo jogar com o Corinthians de igual para igual com o Flamengo, sendo que o Flamengo tinha muito mais solidez naquela época. Então, quando ele sobe essas linhas, pressionando o Flamengo, ele abre muito espaço atrás. E aí, quando você abre espaço atrás, onde você tem jogadores ali que jogam numa posição centro-ataque, como Everton Ribeiro, quando você joga também ali com Gabigol, Pedro, Arrascaeta, é muito complicado.
é muito complicado. Você acaba abrindo mais espaços e permitindo com que esses jogadores consigam trabalhar os losangos de campo de uma forma muito mais efetiva e com uma performance muito melhor. Né? Ele adianta a sua defesa, consequentemente, o seu centro ofensivo sobe, a sua defesa também sobe e deixa muito aberto espaço para caras que gostam de jogar com pouco espaço. Imagina quando você abre um espaço maior. E aí, do outro lado, a gente olha o Flamengo. Eu acho que o Corinthians dessa vez não vai querer pressionar o Flamengo de início. O Corinthians vai manter ali a sua marcação ajustada e os seus jogadores muito atentos em relação a tudo que vai acontecer nos minutos iniciais de jogo, sem querer abrir espaços atrás e sem querer dar muita bandeira também, como deu lá no primeiro jogo da Libertadores. E pelo outro lado, a gente tem o Flamengo. E como que o Flamengo ele vai atuar? Cara, eu acho que o Flamengo ele basicamente vai seguir a mesma fórmula que ele vem seguindo nos seus jogos. É um time que no início estuda muito o seu adversário, é um time que no início gosta ali de observar quais vão ser as principais movimentações e quais são os principais jogadores, e é um time que com certeza vai marcar muito bem jogadores como Yuri Alberto, jogadores como Roger Guedes, jogadores como o próprio Renato Augusto, que sabe distribuir bem as bolas do Corinthians. Agora, quando a gente olha para o lado do Corinthians marcar o Flamengo, o Corinthians vai ter mais trabalho para marcar o Flamengo, porque o Flamengo possui um elenco de jogadores muito mais, com uma qualidade técnica muito melhor e muito mais bem distribuído entre os setores do campo. Então, por exemplo, quando você vai lá, o Flamengo vai marcar o Corinthians, beleza. O Flamengo marcou o Renato Augusto no centro, marcou o Yuri Alberto, marcou o Roger Guedes, o time perde grande capacidade da sua mobilidade ofensiva. Porque é justamente estar concentrado nesses jogadores, nesses principais jogadores, as maiores situações ofensivas de perigo do time. Agora, quando você olha para o Flamengo, o Corinthians vai marcar o Gabigol. Pô, mas ainda a gente tem o Pedro. O Corinthians vai marcar, sei lá, o Everton Ribeiro. Mas ainda tem o Arrascaeta, né, que provavelmente vai jogar. Mas o Corinthians vai vamos marcar então o Everton Ribeiro e o Arrascaeta. De repente o Flamengo pode tentar bolas em maior profundidade para conectar direto ali com jogadores como Gabigol e o Pedro à frente. Ou também o Rodinei naquela jogada clássica. Ele pode sair pela lateral e se infiltrar pelo centro ou também pela ponta e conseguir, de repente, uma assistência para jogadores que estão ali à frente, como a gente já viu várias vezes acontecer, principalmente na Libertadores da América. Então o Corinthians vai ter mais trabalho para fazer a sua composição tática técnica de marcação do que o Flamengo, né? Justamente por causa da distribuição uniforme que hoje o Flamengo tem na qualidade técnica do seu elenco. E agora você faz a pergunta o seguinte: e aí, ô Neto, para quem que você está torcendo? Para ninguém. Não tem como torcer para ninguém. Nós, palmeirenses, estamos numa sinuca de bico, digamos assim. Não tem, porque de um lado, se o Flamengo ganha, é o Flamengo. Do outro, se o Corinthians ganha, é o Corinthians. Então assim, não tem. Resta a gente escolher assistir um jogo e curtir o espetáculo. Porque sempre quando você está de fora de uma final, se o time está de fora de uma final, a melhor coisa é ver o jogo pegar fogo. Lógico que sempre no sentido esportivo, né? Esportivamente falando. Então, quanto melhor for o jogo, quanto mais recheados de perigos, mais recheados ali de lances bonitos e de jogadas bonitas, pra gente é melhor. Coloca aí nos comentários o que vocês acham desse jogo, mas na minha opinião vai ser um jogaço. Vai ser um jogaço. E no dia 12 a gente tá aqui para falar tudo sobre esse jogo também. Forte abraço, galera, e valeu!